pessoal, excelente segunda-feira para você. Sexta-feira, segunda-feira, na verdade, chuvosa em São Luís, muita chuva caindo, mas ontem também tivemos chuvas mais de gol no Superclássico Sampaio Corrêa contra o Motoclube de São Luís, Motoclube contra o Sampaio, mando de campo do Papão do Norte, que dentro de campo não conseguiu mais uma vez superar seu rival, né, seu maior rival do estado, e perdeu. Dessa vez foi um placar de 3-0, inclusive com um gol de Pimentinha. Pimentinha que ainda não tinha conseguido marcar desde o início da temporada, servindo muito seus companheiros, mas conseguiu marcar seu golzinho de pênalti. Inclusive foi uma jogada toda trabalhada pelo atacante. A gente sabe que Pimentinha não é o artilheiro, né, o principal jogador que coloca a bola dentro do gol, é muito mais um exímio garçom, né, dos seus companheiros do que um ataque, do que um próprio goleador. Porém, fazer os gols sempre é importante, e ontem contra o Motoclube de São Luís saiu 3-0, inclusive fácil para o Sampaio Corrêa. Poderia ter feito um placar ainda mais elástico, porém a defesa do Sampaio, ali mesmo já perdendo, a defesa do Moto, mesmo perdendo, conseguiu se alinhar um pouquinho e evitar, quem sabe, uma goleada histórica no Superclássico. Também vamos ter, obviamente, a resenha, né? O Sampaio Corrêa brincou muito, resenhou bastante com a vitória, né? E mais uma vitória no Superclássico, somando 6 jogos consecutivos de Superclássico, 6 vitórias do Sampaio Corrêa. A última vez que o Motoclube venceu do Sampaio Corrêa foi ainda em 2021, iniciozinho de 2021. Depois disso, foram só derrotas no Superclássico, nem mesmo um empate na competição. Somando isso, você, torcedor, sabe, inclusive derrotas em finais de campeonato maranhense que culminaram com o título do próprio Sampaio Corrêa. Amanhã teremos a continuação da rodada. Maranhão entra em campo amanhã para assegurar sua classificação, mas vamos falar do jogo de ontem à noite. Melhores momentos na tela pra gente, por favor. O Sampaio Corrêa tomou conta da partida desde o início do jogo. Não teve uma situação em que o Motoclube pôde oferecer riscos reais, na verdade, à defesa do Sampaio Corrêa. Pelo contrário, o Sampaio Corrêa brincou e abusou, inclusive, de jogadas ofensivas e de desperdiçar boas oportunidades, como essa que você está vendo nesse exato momento. Bola simples, cruzada com bastante perigo na zaga motense. Os jogadores de Sampaio Corrêa, na maioria das vezes, bem posicionados, porém, a finalização, aquele último passe, o último toque, que é o mais importante para o fundo das redes, não estava nos melhores. Inclusive, é uma crítica, né, que a gente faz ao Sampaio Corrêa, reiteradamente, ainda desde o início da competição, abusa de algumas situações claras de gols que não consegue converter. O Motoclube poucas vezes arriscou, como você pode ver os melhores momentos, não teve efetivamente chances claríssimas de gols. O Ronald Camarão tentou mais, o Enzo tentou mais, mas o time não conseguiu funcionar da melhor forma possível. Os gols saíram já na segunda etapa da partida, com essa jogada, inclusive o lance do pênalti vai sair de uma jogada semelhante, uma jogada parecida, que Pimentinha vai conseguir entrar na área, brincar dentro da área com a defesa motense, e aí marca o gol. Aí nós já temos o segundo gol, na verdade, o segundo gol do Sampaio Corrêa, que, como você consegue ver nos melhores momentos, tomou conta demais da partida. Esse é o lance do pênalti nesse exato momento, mão claríssima dentro da área, não tenho o que discutir, não tenho o que contestar. O jogador do Motoclube de São Luís estava sozinho, mesmo assim deu uma ali de líbero, né, dentro da zaga motense. Mão na bola, pênalti claro, Pimentinha na cobrança, bola alta, com qualidade, com força, e gol do Sampaio Corrêa. O Moto poucas vezes chegava, principalmente em bolas paradas, o risco que levava um pouco mais ainda a defesa do Sampaio Corrêa. Porém, mais uma vez, a efetividade do Motoclube de São Luís, por mais que seja um novo trabalho, por mais que seja o início do trabalho do técnico Marcinho Guerreiro, com peças que ele trouxe, com peças que ficaram remanescentes ainda do início da comissão técnica passada, o Motoclube de São Luís, a torcida nunca gosta, obviamente, de perder, o time não gosta de perder, mas é uma derrota aceitável. Você está perdendo para o melhor time do estado. É o time que está disputando Copa do Brasil em alto nível, Copa do Nordeste, Campeonato Maranhense, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, um dos 40 melhores times do país. Ou seja, é normal, é natural perder para o Sampaio Corrêa numa situação em que você, Motoclube, enquanto time, está em reformulação. Ainda está tentando engatinhar num novo comando técnico, numa nova diretoria que, às vezes, deixa passar pontos fracos que não deveriam acontecer, como ter que ter um gerente de futebol, e isso a gente vem batendo na tecla há um tempo.
O gerente de futebol é essencial numa situação do Motoclube de São Luís para montar um elenco realmente efetivo. E aqui a gente não fala em contratação de jogadores que recebem 10, 15, 20 mil, que fujam do orçamento do Motoclube de São Luís. Mas o gerente de futebol, ele vai ter a capacidade técnica e profissional de escolher dentro do mercado jogadores, por mais que recebam um valor salarial mais abaixo, mas que caibam não apenas no bolso do Motoclube de São Luís, mas também no projeto, no trabalho que o Motoclube de São Luís vem desenvolvendo para tentar ser competitivo. A gente lembra que o Motoclube só tem o Campeonato Maranhense e já não conseguiu passar na semifinal justamente para o Sampaio Corrêa, perdeu por 2-0 no estádio Castelão. Se não conseguir avançar de fase, o que começou a ficar mais complicado para o próprio Motoclube, porque tem times, atualmente o Moto depois da derrota é o terceiro colocado, só 2 se classificam, o MAC já está assegurado praticamente com a sua vaga ali novamente para chegar a uma final de competição. O Moto vai ter que jogar muito mais bola. Uma derrota para o Sampaio Corrêa é natural? Natural, uma derrota para o Sampaio Corrêa não é o fim do mundo, porém tem que recuperar os pontos que perdeu agora contra seus outros adversários. Ainda joga contra o IAP, jogo também bastante importante, que é um time que vem crescendo, vem melhorando na competição, por mais que os resultados ainda não tenham sido dos melhores, porém vai dar dificuldade ao Motoclube de São Luís e o Moto não pode desperdiçar. Não é fim do mundo para o Motoclube, não é discurso de terra arrasada, é uma derrota no Superclássico que, por mais que a gente tenha aquele estigma de falar, não, é clássico, é no detalhe, ainda assim a diferença técnica é muito grande dos dois times e nos dois jogos, nos dois superclássicos, nas 2 vitórias do Sampaio Corrêa, isso ficou bastante evidente. Agora o Sampaio Corrêa treinar porque já joga Copa do Nordeste agora no meio da semana, Motoclube de São Luís tem que se preparar ainda mais para tentar recuperar os pontos e quem sabe chegar novamente a uma final de competição. A gente vai para um rápido intervalo, na volta mais do Superclássico, a resenha que rolou. O Bolivão, rapaz, do Sampaio Corrêa, brincou, resenhou, dançou a música do momento, isso tudo porque é Superclássico e a resenha é válida.